Então, preciso falar uma coisa. Eu tô de luto. Você está de luto? Sim, eu tô de luto. Mas quem morreu? Foi minha avó. E quando que a sua avó morreu? Ah, faz uns 11 anos. Nossa, você ainda tá de luto? É, ainda estou de luto. Ai, ai, tem horas que me dá uma tristeza, dá uma vontade de ir embora junto com ela. É, depois que a avó morreu, a vida perdeu o brilho. Fiquei tão triste, mas tão triste, que eu quase fui acabar no buraco junto com ela. Tive uma depressão. Ai, ai, eu era uma pessoa tão triste. Mas o corpo, vou contar um segredo pra vocês, o corpo não sabia disso não. Meu corpo tava aqui fora, trabalhando, vegetando, dançando, namorando, mas lá na minha alma, lá na minha alma não tava assim não. Lá na minha alma estava assim: não, vovó não morreu. Não, vovó não morreu não. Não, vou tentar ressuscitar a vovó não morreu. E o corpo aqui fora tava: e a alma tava lá: não, vovó não morreu. Não, vovó não morreu não. Não, vou ressuscitar minha avó, vovó não morreu. Até que chegou uma hora que o corpo falou assim: chega, isso não pode continuar assim. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Vamos mandar uma depressão para ver se ela acorda para a vida. E aí a depressão apareceu. Só que quando o sintoma chega aqui fora, é porque muita coisa já mexeu lá dentro. Muita coisa. Até eu descobrir tudo isso, muita água rolou. Rolou. Foram só 11 anos de luto. O que é 11 anos de luto? O corpo aqui e a alma não. Aí pergunto para vocês: estava a serviço de quem? Da vida ou da morte? A nossa aula de hoje é uma aula também muito importante com relação às dinâmicas ocultas relacionadas ao dinheiro. Muitas vezes a gente renuncia. Não posso ter, porque se eu tiver, vou ser muito feliz. E se eu for feliz e outras pessoas da minha família não foram felizes? Veja a vovó, já morreu porque perdeu o doce da vida. Eu te amo tanto, vovó, que eu vou pro buraco junto com você. E aí a gente renuncia aquilo que representa a vida, aquilo que faz sentido de viver, ou melhor, para de olhar para a vida. Parou de olhar para a vida, as coisas não vão funcionar. Porque quem está na vida, está na vida. Quem está na morte, está na morte. Só que a nossa querida alma, ela
não entende muito isso, não. Às vezes tem que dar um chacoalhão nela para dizer, ei, acorda pra vida. E isso aconteceu comigo também. Além de toda aquela dinâmica, né, que eu já contei a história para vocês, para quem acompanhou a aula 1, para quem acompanhou a aula 2, essa para mim ainda foi muito pior do que a escala da escassez. Quando eu descobri que eu ainda estava de luto depois de 10 anos, foi a última constelação que eu fiz. Foi a última constelação que eu fiz e eu falei, não dá mais. Tenho que seguir na vida. Tenho que seguir na vida, tenho que seguir na vida. E aquilo mexeu profundamente comigo. Profundamente. Eu fui fazer uma constelação para uma questão particular. Só que daí lá o dinheiro resolveu aparecer. E naquele dia eu não tinha ido constelar dinheiro, olha que interessante. Todas as constelações que eu ia, a maioria, eu queria ver profissão, carreira e dinheiro, porque estava tudo indo por água abaixo, como eu já falei para vocês nos vídeos anteriores. E nessa constelação eu fui constelar um negócio, né, que estava me incomodando. E aí de repente o dinheiro apareceu no campo. Ué, mas eu nem ia constelar dinheiro e o dinheiro resolveu aparecer? Por quê? Eu tinha ido constelar um luto. E lá naquela constelação apareceu que eu tinha matado o dinheiro. Lembra que eu falei para vocês que eu nunca tive problema com dinheiro? Que desde criança eu já ganhava minhas moedinhas, as minhas primeiras profissões sempre ganhei bem. E aí eu fui constelar este luto, que eu estava assistindo um vídeo de um colega falando sobre luto. Eu falei, será que eu tô de luto? Porque realmente foi muito impactante para mim a morte da minha avó. Muito impactante. Só para vocês terem uma ideia, eu morei com minha avó, eu mamei no seio dela até os 4 anos. Então eu tinha uma ligação muito forte, praticamente vital com a minha avó. E perder ela é como se realmente tivesse perdido o meu chão. E perder o chão, lembra que eu falei para vocês? Perdeu o chão, perdeu a base, você cai. E isso aconteceu comigo. Quando eu tive o meu primeiro DHS, quando eu recebi a morte da avó, o chão se abriu e eu caí. Só que aí você vai meio que empurrando a vida, né? Empurrando as coisas com a barriga, e daí mesmo com aquele DHS eu consegui. Mas quando eu tive o segundo DHS relacionado com perda, esse me derrubou, que foi em 2017. E foram 2 DHS, que para quem não sabe, DHS é um choque biológico onde você sente aquilo de forma inesperada e isolada, vivida de forma isolada, totalmente sozinho. Ninguém pode fazer nada por você. É um choque que ataca sua psique, cérebro e corpo ao mesmo tempo. E eu tive um quando a minha avó faleceu e um outro evento, mas que mexeu com toda a minha estrutura. E depois disso eu desenvolvi uma depressão. Só que uma depressão que ao mesmo tempo eu queria viver, só que aquela depressão me puxava para baixo, né? E aí mexeu com todas as áreas da minha vida, né? Familiar, financeira, profissional, muito forte. E nesse dia, nessa última constelação que eu fiz, porque depois disso eu não constelei mais, e aquela constelação foi que abriu os meus olhos, né, que eu estava dormindo inconscientemente, estava olhando para a morte, e eu tinha ido constelar este luto da minha avó, e lá apareceu que realmente eu estava de luto.
E foram 11 anos. E lá, depois eu fui fazer minhas análises sistêmicas e eu percebi que realmente eu não tinha acreditado que vovó tinha morrido inconscientemente, né? Eu não aceitei a morte da minha avó. Tanto que eu imaginava, assim, ela ressuscitando, um negócio muito louco, pra você ver como o negócio era muito profundo. E aí, naquela constelação, o dinheiro resolveu aparecer. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, ué, mas espera aí, como aí o dinheiro apareceu? E aí, a pessoa que me acompanhou já sabia de toda a minha história, né? E ela, quando a gente olhou, eu tinha feito o quê? Eu tinha renunciado o dinheiro. Né? Eu olhava para essa morte, não estava olhando mais para minha vida e ainda tinha matado o dinheiro. Então aquilo foi muito impactante para mim quando eu tomei consciência disso, mesmo que tivesse toda uma desvalorização lá atrás com relacionado ao meu valor, eu ali consegui tomar a força da vida de novo. Depois daquela constelação, eu consegui tomar a força da vida de novo. E eu falei assim, eu vou erguer minha cabeça e vou seguir em frente. E aí, depois disso, que realmente as coisas começaram a fluir de novo na minha vida. Depois dessa constelação, depois que eu percebi que eu estava de luto, que eu percebi que estava olhando para a morte. Eu já sabia que eu tinha esse olhar, mas eu não sabia que eu estava de luto. Então a dor, todo dia eu acordava assim, praticamente sentia um vazio, sabe? Como se algo tivesse faltando. Agora o que eu fiquei de boca aberta é ter matado o dinheiro junto. E eu não entendia, né? Por que será que eu matei o dinheiro? Porque eu não queria viver. E aí, se o dinheiro vem até mim e eu não quero viver, o que eu faço? Não quero. Porque eu não quero viver. Então, uma dinâmica oculta lá dentro de mim fazia isso. Não quero dinheiro, não quero viver, acabou, a vida não tem mais graça. E aí, quando esse acabou, a vida não tem mais graça, que é o que pega. Que o dinheiro te traz bastante motivos para sorrir, para ser feliz, viajar, comprar coisas boas. Se a vida não tem mais graça, para que ir comer num restaurante? Comer uma comida boa? Para quê? A vida não tem mais graça. Para que viajar? A vida não tem mais graça. Para que comprar um carro novo? A vida não tem mais graça. Por que montar um estúdio novo? A vida não tem mais graça. Então lá dentro de mim, lá em alguma parte da minha alma, era isso que acontecia. A vida não tinha mais graça. E aí fui indo pro fundo do poço. Até as fichas caírem, você montar o seu quebra-cabeça, entender em qual dinâmica oculta você realmente está. Essa dessa última constelação que eu fiz foi a mais forte para mim. Foi muito forte. E ali eu consegui dar o clique para minha alma acordar. Ei, acorda pra vida, você tá na vida. Foi nessa última constelação que eu fiz. E aí o que eu fiquei de boca aberta, que eu não ia olhar para o dinheiro nessa constelação e o dinheiro resolveu cair nessa constelação. E mostrar, ó, toda a problemática que você está tendo com o dinheiro é porque você me matou. Só que aí, nada é por acaso, né? Não tinha só a ver com morte de vovó. Tinha algo também ligado com religião. Então, houve uma honra que inconscientemente eu
honrei, no sentido de renunciar esse dinheiro. Matei vovó, matei dinheiro. Lá no meu inconsciente era isso que praticamente falava. Aí, um sentimento de culpa muito grande, de não se sentir merecedora, e aí a punição. E aí, por conta dessa punição, eu resolvi olhar só para a cruz de Jesus, matei o dinheiro. Então, nessa constelação tinham duas dinâmicas ocultas relacionadas ao dinheiro. Uma com relação à morte de vovó, que eu ainda estava de luto, e outra foi por causa da religião. Eu havia matado o dinheiro por causa da religião. E aí, se a gente for ver a história, quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram sacrificadas por causa de dinheiro e religião no passado. Quando a gente não limpa essa história, quando a gente não limpa essas memórias, em algum momento a gente pode ressoar com elas, porque não existe nem espaço nem tempo para nossa alma, para nossa psique. Em algum momento ela pode se perder por aqui, ó. E aí acabou. E aí era isso que estava acontecendo comigo. Eu estava olhando para a morte, eu estava olhando para o passado, eu estava olhando para honras, para brigas por causa de dinheiro e então vou renunciar. E aí tinha renunciado o dinheiro, tinha matado o dinheiro. Viu como não é tão simples quanto parece, mas depois que clareia fica mais fácil? Então existe uma linha do tempo, ó, que a nossa psique trabalha. Uma linha do tempo. Aqui está o passado. Aqui está o presente. E aqui está o futuro. Se de repente você sofre um conflito, vamos pegar um choque, um DHS. Você tem um choque biológico. Esse choque muitas vezes está ligado com algo que já aconteceu antes. Então, o que aconteceu lá atrás que precisou aparecer esse DHS aqui para que eu pudesse voltar ao normal, digamos assim? No meu caso, foi morte de vovó. Vovó morreu em agosto de 2008. Um tempo depois eu tive desculpa, gente. Nesse caso foi um DHS, um choque biológico quando vovó morreu. Então, quando vovó morreu, eu tive um choque biológico. Quando eu recebi a resposta, quando eu recebi a notícia da morte de vó. Aí eu tive um DHS, porque foi impactante, inesperado e vivido de forma isolada. E aqui, quando eu recebi esse choque, eu estava trabalhando, estava no meu local de trabalho. Ali para mim é como se tivesse aberto o chão e eu caí. E voltando na cena
eu percebi o quanto que a minha alma, ó, naquela hora, já se desligou do meu corpo. Horrível, gente, horrível. Mas é verdade. Aconteceu isso comigo. Eu senti quando a minha alma desligou não, saiu do meu corpo, né? E ficou um corpo por aí andando sem alma. Quando isso acontece, por mais que tenha sido um choque lá biológico, alguma coisa vai ter que acontecer para que essa alma volte para o corpo. E aí eu tive um segundo DHS em 2017. Bem próximo do aniversário de morte de vovó. E aí o chão se abriu de novo. As histórias, os ciclos, eles podem se repetir quando a gente não toma consciência e diga: chega, basta, acabou. Alguma coisa também aconteceu com vovó. Provavelmente ela estava fazendo alguma ressonância com alguma história do passado. Só que quando a gente olha para o passado, a gente não está olhando para a vida, a gente está olhando para algo que já aconteceu, para algo que já passou, muitas vezes para algo que já morreu. Então, muitas vezes o que acontece? Ó, o fluxo da vida, ele vem e passa, né? No futuro está a vida. Então, no futuro está a vida. Se eu olho para frente, eu olho para a vida. Namorar no futuro é olhar para a vida. Estar no presente é sentir-se vivo, viva. Estou aqui, estou vivo. Mas quando eu olho para o passado, vamos dizer, um boneco aqui, ó. Quando eu olho lá para o passado, eu estou indo contra o fluxo da vida. Então, eu estou olhando para a morte. No meu caso, eu estava olhando para o luto, para a morte. E para alguma história, que isso o campo não mostrou, mas para alguma história relacionada com religião. E nessa história eu renunciei o dinheiro. Então, por conta de algo que aconteceu lá no passado, ligado à religião e ligado ao luto, eu simplesmente havia renunciado o dinheiro. Eu fiz isso, eu disse não. Disse não pro dinheiro. E aí quando você diz não, você diz não. E o dinheiro, ok, parou de vir. Mas, né, isso estava onde? Lá na minha psique, coisas da alma. Não é nem questão de uma reprogramação mental. Lá dentro, lá no mais profundo, lá na existência, estava a dor da minha alma, a dor da perda, do luto, do choque. E aí eu renunciei o dinheiro. Quando eu tomei consciência disso, fiquei com raiva, claro. Como assim? Para que renunciar ao dinheiro por causa disso? Mas vai saber o que aconteceu nessa história. Que aqui está a história dos antepassados, né? Passado mexe com a história de antepassados. E a gente
pode estar envolvido com memórias de até 700 anos atrás. Porque nessa linha do tempo, para a psique é atemporal, ela não sabe o que é passado nem futuro. A psique não sabe onde que ela está. É o teu estado de presença que te finca aqui no presente. Teu estado de consciência desperta é que finca o seu pé, o nosso pé, aqui no presente. Senão a gente fica mergulhado nessa linha do tempo, perdido, perdida. E aí às vezes o negócio aconteceu lá, sei lá, de repente a igreja, sei lá, matou alguém em nome de algo. E aí minha alma poderia estar olhando para aquilo. E aí, então eu renuncio o dinheiro. Vou ficar com a pobreza, miséria. A gente não sabe. Se for mexer nisso daqui é muito. Não dá. Então, o que acontece? Quando a gente faz um movimento de constelação, a gente quer virar essa alma para a vida, quer virar essa alma para frente. E aí o teu consciente vê o campo. E aí é hora de dizer basta, chega, acabou. Acabou. Isso daqui é do passado. Acabou. É hora de erguer a cabeça e seguir em frente. Mas até tomar consciência disso, pra mim foram 10 anos, gente. Com a morte de vovó. Com questão à religião, eu já acho que mexe muito com a questão da ancestralidade mesmo. Né? Eu sempre tive conflitos religiosos dentro de mim. Tanto que eu frequentei praticamente tudo que você imagina de religião, fui. E talvez aonde eu achei que não dava mais para ir, para continuar, talvez eu tenha matado algo. Talvez eu tenha matado o dinheiro. Aí eu tive que ressuscitar, né? Eu falei assim, vou ressuscitar o meu dinheiro. A gente não precisa se sacrificar. Talvez lá dentro da minha psique eu estivesse fazendo um sacrifício, mas para quê? Para que esse tipo de sacrifício? Para que renunciar ao dinheiro? Para que renunciar à riqueza? Que sacrifício é esse? E lá na constelação apareceu a cruz de Jesus. Então, a gente faz isso, a gente faz essas loucuras, sabe? Meio sem pé e sem cabeça, depois tem que consertar. E aí foi isso que eu fiz, né? Aí eu falei as frases dinâmicas lá da constelação. Querida vovó, deixo com você o que é seu. Sigo na vida, grata pela vida. Depois fui lá, me reconciliei com mamãe, né? Porque eu olhava mais para a avó do que para a mãe. E aí inverti os papéis. Também não dá. Vovó, vovó, mamãe, mamãe, né? E aí se coloca em equilíbrio com isso. Ok, CDHS me ajudou a seguir em frente, mas passou, acabou. Aí eu tive que fazer isso, ó, acabou. Sabe quando você fala assim, chega, basta, acabou. Eu tive que gritar comigo por muitas vezes. Tava aqui no meu estúdio e tal, e tinha horas que eu gritava comigo, Jaqueline, acabou, chega, basta. Basta de luto. Siga na vida. E aí você coloca uma pedra, um paredão aqui. Põe um paredão aqui.
Deixa o passado no passado. Libera, deixa a mochilinha para trás. E aí, quando a gente faz isso, leva só o que é bom. Opa, eu tô na vida. Eu estou na vida. Então, o meu olhar tem que ser para frente e não lá para trás. Se eu olhar para trás, se você olhar para trás, você vai ver morte, guerra, luta, pessoas que morreram em nome do dinheiro, religião que matou em nome do dinheiro. Aí você olha para todas essas coisas ruins e vai o quê? Querer fazer parte com isso. Se ficar olhando para trás. Então, a partir do presente, da linha do tempo aqui, ó, presente, você diz: chega, basta, acabou. Eu renuncio à pobreza, eu renuncio o luto, eu renuncio a morte. Chega, acabou. Porque eu estou na vida. E se eu estou na vida, eu sigo na vida com a cabeça erguida, com alegria, com leveza no meu coração, dizendo sim para tudo que serve a vida com alegria. E o meu dinheiro hoje serve a vida com alegria. Talvez em algum momento lá da história usasse o dinheiro para fazer cagada, para fazer guerra, para matar, mandar matar. Mas ok, aquilo acabou. Hoje é diferente. Hoje é um novo tempo. Hoje eu estou diferente, hoje o meu clã está diferente e eu posso também pedir para que divindade limpe as memórias em mim, que compartilho com esses antepassados, que às vezes pode ter matado alguém por causa de dinheiro, mas eu não quero mais fazer